Olá, salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que apresenta nesta edição. Indústria da construção civil no Paraná cresceu o triplo da média nacional. Indústria da linha branca vai ter 15% de desconto para os desabrigados do Rio Grande do Sul. Vem aí qualificação e renda para os 399 municípios do Paraná. A dívida pública federal voltou a crescer no país no mês de abril. O Paraná se mantém como o maior empregador do Sul e o terceiro maior do país. Tem ainda o futebol, a alegria do povo, comentário forte e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Os pesticidas ou praguicidas têm como objetivo impedir, repelir ou destruir pragas que atrapalham a produção rural. Apesar de não ser necessariamente um veneno, todo pesticida é uma substância química que, por isso mesmo, deve ser utilizada de maneira moderada e com cuidados especiais para não contaminar e desertificar o solo. Optou pelo uso de pesticidas na sua propriedade? Lembre-se que eles servem para impedir, repelir ou destruir pragas. Eles devem ser utilizados de maneira moderada. Eles exigem um manuseio especial para não afetar o solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Boa noite, Johnny. Boa noite ao senhor, à senhora, que nos dão preferência de audiência. Satisfação enorme em conversar com vocês. Com você, especialmente meu amigo curitibano ou que reside aqui na capital paranaense, a chamada Cidade Sorriso. Só que, lamentavelmente, o sorriso anda amarelo, triste ou até mesmo desaparecido em torno de situações que são observadas no dia a dia de Curitiba. Hoje, você não anda 50, 100 metros sem ser interpelado por alguém lhe oferecendo alguma coisa para comprar, balas em especial, ou alguém o interpelando para lhe oferecer uma ajuda. Pedidos de comida, me paga uma marmita, me dá um trocado, estou com fome, e assim vai. A mendicância em Curitiba está realmente impressionante. Impressionante também é o número de moradores de rua. Nas ruas centrais da cidade, de frente a estabelecimentos comerciais importantes que pagam impostos caríssimos, se concentram moradores de rua, colocando colchões, colchonetes, poltronas, cadeiras, roupas, uma coisa deprimente até. Algo precisa ser feito. Eu me lembro que, há alguns anos passados, se prendia por vadiagem, se deixava lá o homem, a mulher, por alguns dias na cadeia, no presídio, para dar uma chamada de atenção. Havia os movimentos sociais que levavam essas pessoas para determinados locais a fim de serem abrigadas. Agora, essas pessoas só vão para os abrigos se quiserem. Se não aceitarem o apoio público, ficam nas ruas. E daí? Como é que vai se resolver isto? É um problema que não é só de Curitiba, é de praticamente todas as grandes e médias cidades brasileiras. Precisamos que os nossos senhores deputados federais, estaduais, vereadores, representantes populares, órgãos governamentais, tomem uma posição
e busquem alternativas para contornar ou minorar estes problemas. Muito grato, até a outra. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A atividade econômica dos Estados Unidos continuou a se expandir no mês de abril até meados de maio, mas as empresas ficaram mais pessimistas em relação ao futuro, enquanto a inflação aumentou em um ritmo modesto. Mostrou uma pesquisa do Federal Reserve, o Banco Central Americano. A mais recente verificação de temperatura do Banco Central sobre a saúde da economia norte-americana também mostrou que o mercado de trabalho continua a arrefecer gradativamente em direção a níveis mais normalizados. A pesquisa divulgada, aproximadamente a cada 6 semanas, ocorreu no momento em que os formuladores de política monetária permanecem incertos sobre quando iniciar um ciclo de corte de juros, depois de manter a taxa básica na faixa de 5,25% a 5,50% nos últimos 10 meses. Em 10 anos, a indústria da construção do Paraná cresceu o triplo da média nacional, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O valor gerado pelas incorporações no Estado aumentou 40,7% entre 2013 e 2022, enquanto que o crescimento nacional no período foi de 13,5%. Com o aumento do período, o Paraná deixou a 7ª posição nacional em 2013, quando o valor das incorporações no Estado foi de 14,9 bilhões de reais e saltou para a 4ª colocação nacional em 2022, com o volume de 25,2 bilhões. As informações são da pesquisa anual da indústria da construção civil e levam em conta todas as empresas do setor com 5 funcionários ou mais. Em todo o Brasil, o valor das incorporações das empresas com 5 ou mais funcionários foi de 396,1 bilhões em 2022, com São Paulo movimentando 108 bilhões de reais. Na sequência, estão os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, e o Paraná ficou à frente dos estados como Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina também. A secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, afirmou que o governo está articulando com o setor industrial da linha branca a possibilidade de ofertar um desconto de 15% para abastecer o comércio varejista no Rio Grande do Sul. O Estado, todos sabem, vem sofrendo com a maior tragédia climática de sua história, com chuvas e enchentes que afetam 471 dos 497 municípios do Estado. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, já se reuniu com empresas no setor. A linha branca é composta por eletrodomésticos,
considerados essenciais em uma casa, como inclui um fogão, geladeira e também máquina de lavar roupa. O governo do estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, está investindo apenas nesse ano cerca de 26,6 milhões de reais em cursos de qualificação profissional nos mais diversos setores da economia. A previsão é que até o final de 2024, todos os 399 municípios paranaenses sejam atendidos por pelo menos um dos 16 projetos de qualificação ofertados gratuitamente pelo Estado. Ao todo, são 24.500 vagas em cursos de qualificação profissional por meio de diversos projetos. Levaremos os cursos gratuitos para os pequenos municípios, ampliando substancialmente o alcance dos projetos executados pelo governo do Estado, ressaltou o secretário da pasta, Mauro Moraes. A dívida pública federal do Brasil voltou a avançar no mês de abril com alta de 0,99%. O estoque acumulou 6,703 trilhões de reais, ante 6,68 trilhões no mês anterior, em valores nominais. A dívida pública mobiliária federal interna cresceu 0,97% e passou de 6,361 trilhões para 6,423 trilhões de reais, dividido a aproximação positiva de juros no valor de 51,62 bilhões de reais. E também pela emissão líquida no valor de 10,18 bilhões de reais. Com relação ao estoque de dívida pública federal externa, houve variação de 1,37% sobre o estoque apurado em março e fez com que o mês de abril encerrasse em 280,51 bilhões de reais, 54,24 bilhões de dólares, sendo então 234 bilhões,68 bilhões, um volume monstruoso da dívida pública brasileira que infelizmente cresce a cada dia. O governo só quer arrecadar e infelizmente não quer economizar. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na cidade de Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, a linha social, todos com preço justo e qualidade. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná, SPP, apresenta seus espaços para muito lazer e bem viver. São Mateus do Sul, Antonina, Maringá, Caiobá, Ponta Grossa, Curitiba, Matinhos e Piraquara. Quem usa a SPP sabe dos inúmeros benefícios. Empréstimos com juros baixos, farmácias com preço de custo, agências de viagens e todos sabem. Associação dos Servidores Públicos do Paraná são beneficiados com descontos especiais. Serviços, produtos, saúde, bem-estar, educação e os destaques para convênios
farmácias, empréstimos, assessoria jurídica, auxílio funeral, academias e muito espaço para festas, aniversários, casamentos, reuniões e confraternizações. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná é isso tudo e sempre com respeito, atenção e muita transparência de sua diretoria. Isso são dedicações especiais para as famílias paranaenses. A SPP, com justiça e trabalho. A Operação Vapor Digital, com o objetivo de combater crimes de contrabando, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e organização criminosa, envolvendo cigarros eletrônicos, foi deflagrada pela Polícia Federal e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A investigação começou em fevereiro deste ano, após 3 apreensões da Receita Federal realizadas nos Correios e empresas de transporte aéreo. À época, foram apreendidos mais de 7.000 cigarros eletrônicos destinados a pessoas físicas, pessoas jurídicas e distribuidoras em Manaus. Em nota, informou a PF. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o teor de uma nova portaria ministerial com a qual a pasta estabelecerá orientações sobre o uso de câmeras corporais acopladas aos uniformes, as chamadas bodycam, pelos órgãos de segurança pública de todo o país. A íntegra do texto, que o ministro Ricardo Lewandowski assinou, será publicado no Diário Oficial da União nos próximos dias. Segundo a pasta, a iniciativa busca padronizar o uso dos equipamentos, aumentando a transparência das ações policiais. As diretrizes deverão ser obrigatoriamente cumpridas pelos órgãos de seguranças públicas federais, tais como as Polícias Federal e Rodoviária Federal, bem como pela Força Nacional de Segurança Pública e pela Força Penal Nacional. Já nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a implementação das normas será voluntária. As atividades de mineração no país lançaram na atmosfera 12,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono, equivalente em 2022. O inventário do Instituto Brasileiro de Mineração considera as emissões do CO2 propriamente dito e dos gases metano, CH4 e óxido nitroso. Esses dois últimos com potências de aquecimento global superiores ao dióxido de carbono. Segundo o presidente do IBRAM, Raul Jungmann, esse total representa apenas 0,5% das emissões de gases do efeito estufa do país em 2022, calculado em 2,3 bilhões de toneladas. Segundo o levantamento do Sistema de Estimativas e Remoções de Gases do Efeito Estufa, do Observatório do Clima, mas não estamos satisfeitos com isso. Nosso objetivo é chegar até 2030 ou 2040. Isso ainda não estabelecido, a zero carbono, disse Jungmann. O Concurso Nacional Unificado já tem nova data de aplicação das provas, 18 de agosto. O cartão de confirmação de inscrição, com os detalhes sobre os locais das provas, será divulgado em 7 de agosto. A informação foi divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A prova tem mais de 2,1 milhões de candidatos inscritos, que vão disputar 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal. Salários iniciais podem chegar a 22 mil. O cronograma completo será divulgado pelo governo federal em breve. Em comunicado, o Ministério da Gestão garante que os mais de 18,7 mil malotes de provas
foram recolhidos em todo o Brasil para um local seguro. Os malotes foram checados um a um por membros da rede de segurança e não foi identificada qualquer violação ao material. O governo federal liberou mais de 1,8 bilhões para ações de reconstrução no Rio Grande do Sul. A autorização do crédito extraordinário foi feita por meio da edição publicada. A MP entra em vigor imediatamente, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para não perder a validade. A maior parte do montante irá para ações da Defesa Civil e o Auxílio Reconstrução, somando mais de 1,4 bilhões. Os recursos autorizados hoje poderão ser usados para a volta das atividades de universidades e institutos federais, assistência jurídica gratuita, serviços de conectividade, fiscalização ambiental, aquisição de equipamentos para conselhos tutelares e atuação das polícias federal, rodoviária, federal e da Força Nacional de Segurança Pública. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O prazo para adesão do Desenrola Fies, que permite a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, foi estendido por mais 3 meses, portanto até o dia 31 de agosto. O período para que estudantes tivessem condições especiais para quitar ou estender o prazo de parcelamento das dívidas terminaria na próxima sexta-feira, dia 31. Em nota, o Comitê Gestor do FIES informou, em Brasília, que a baixa adesão e a situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul definiram a dilatação do prazo. De acordo com o colegiado, apenas 22,8% das estimativas de adesão foram efetivadas. O Paraná se mantém como o maior empregador do Sul e o terceiro maior do país, com 84.838 vagas com carteira assinadas abertas nos primeiros 4 meses desse ano. Quarto estado em número de habitantes do país, já é o terceiro mês seguido que o Paraná fica no pódio do mercado de trabalho brasileiro, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, que são mais populosos, logicamente. Mais uma vez, o Paraná se destaca na geração de empregos, se consolidando como um dos estados onde o mercado de trabalho cresce continuamente. A afirmação é do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Isso é reflexo do bom momento pelo qual passa o estado, que teve o maior crescimento da atividade econômica do país no ano passado e com o PIB paranaense crescendo o dobro da média nacional, destacou o governador do Paraná. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou em Brasília medida provisória para ampliar o escopo do Fundo Social e disponibilizar recursos para a abertura de créditos em locais atingidos por calamidades públicas. Com isso, até 15 bilhões poderão ser utilizados em financiamentos para empresas de todos os portes do Rio Grande do Sul, que enfrentam, logicamente, a maior tragédia climática de sua história,
com chuvas, alagamentos e mortes. A medida provisória autoriza a utilização do superávit financeiro do Fundo Social para a disponibilização de linhas de financiamento a pessoas físicas e jurídicas localizadas entre os entes federativos em estado de calamidade pública. O fundo reúne recursos gerados pela exploração de petróleo no pré-sal. A operacionalização do crédito será feita em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Chegando agora ao futebol, alegria do povo. Alô, Johnny, boa noite. Boa noite, a senhora, a todos. Obrigado pela audiência. O futebol tem surpresas. Uma das surpresas recentes foi o Atlético Paranaense ter sido derrotado em casa pelo Danúbio do Uruguai na Sul-Americana. E hoje o Atlético Paranaense tem um adversário mais fraco ainda que o Danúbio, o Ameliano. E o Atlético Paranaense joga pelo empate para se consolidar como o primeiro colocado do seu grupo. É um resultado que pode ser anunciado. O Atlético ganhará esta partida. É favorito, muito favorito, o Atlético Paranaense para este jogo da Sul-Americana. Agora, no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense terá como próximo adversário o Fortaleza. E daí a conversa é diferente. O Fortaleza é um dos bons times do Campeonato Brasileiro, não só do Campeonato Brasileiro, tem brilhado também em competições internacionais. É um time que está com o mesmo treinador já há algum tempo. Então, é um adversário capacitado, joga lá em seus domínios, então o Atlético Paranaense precisa ir firme, forte, decidido, para alcançar um bom resultado frente à equipe do Fortaleza. E outro que enfrenta um time cearense é o Coritiba. Nesta sexta-feira, o Coritiba joga contra o Ceará. Parada também difícil lá fora de casa, mas o Coritiba tem condições sim de fazer o resultado. Muito grato, até a outra. A notícia que nos faz bem. Quem tem dificuldades para enxergar de perto ou está com a vista cansada, vai comemorar esta novidade. Uma linha de lentes de contato inédita chegou ao Brasil e promete mudar a forma como os pacientes tratam alguns problemas de visão. Já populares em vários países, as lentes corrigem mais um problema visual e, ao mesmo tempo, previne o aumento dos graus. Segundo os desenvolvedores, no futuro, poderão até monitorar a saúde em tempo real. Também estão sendo estruturadas lentes de contato com sistemas de liberação lenta de medicamentos diretamente na superfície do olho. Isso pode ser particularmente benéfico para o tratamento de doenças crônicas, como o próprio glaucoma e também as infecções oculares, disse Flávio Macorro, diretor da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. A lente de contato inédita foi criada pela CorpoVision, uma das líderes globais no mercado de lentes de contato. A ideia foi desenvolver um produto no qual a pessoa que está usando abrisse a mão dos óculos multifocais por lentes com mesma capacidade e mais funcionais. Mais que importante, a ciência trabalhando para a melhor qualidade de vida das pessoas. Amigo e irmão, o Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Continua calma e fria a noite na capital dos paranaenses.
Shalom, irmão.